O cheiro de grama molhada e a brisa fria do rio eram os únicos luxos que Clara podia pagar. O Parque das Águas, com sua vasta extensão de verde e o rio sinuoso que o cortava, era o refúgio dela e de seu filho, Léo. Aos 30 e poucos anos, Clara carregava o peso de ser mãe solteira em uma cidade grande, equilibrando 2 empregos mal remunerados e a esperança teimosa de um futuro melhor. Léo, com seus 5 anos e uma energia inesgotável, era o centro de seu universo, a razão e a recompensa de todo o seu esforço. Naquela tarde de sábado, o sol lutava para romper a névoa, e o parque estava surpreendentemente vazio. Léo corria perto da margem do rio, um trecho onde a correnteza era conhecida por ser traiçoeira, apesar da aparência calma da água. Clara estava sentada em um banco de madeira, revisando mentalmente a lista de contas a pagar, o ruído suave da água um fundo constante para suas preocupações. O grito não foi de Léo. Foi um som agudo, desesperado, que rasgou o silêncio do parque. Clara levantou a cabeça, o coração disparado, e viu. Não era Léo, mas um menino um pouco mais velho, talvez com 7 ou 8 anos, que havia se desequilibrado e caído na água. Ele lutava contra a correnteza, os braços agitados em pânico, a cabeça desaparecendo e reaparecendo na superfície. Perto dele, uma mulher, elegantemente vestida, gritava histericamente, paralisada pelo terror. Clara não pensou. O instinto, forjado em anos de luta pela sobrevivência, assumiu o controle. Ela correu em direção à margem, tirando os sapatos e o casaco em um movimento fluido. A água estava gelada, um choque que a fez ofegar, mas ela avançou, ignorando a dor. O menino estava sendo puxado para o centro do rio, onde a correnteza era mais forte. Ele engolia a água, e seus movimentos estavam ficando lentos, desesperados. A mulher na margem continuava a gritar, incapaz de agir. Clara nadou com força, a adrenalina lhe dando uma energia que ela não sabia que possuía. Ela alcançou o menino, que se agarrou a ela com a força do afogado. O peso dele, somado à força da correnteza, ameaçava puxá-la para baixo. Ela lutou. Lutou pela vida dele, mas, no fundo, lutava pela vida de Léo, projetando nele o terror de perder seu próprio filho. Ela usou toda a sua força para virar o menino de costas, mantendo sua cabeça acima da água, e começou a nadar diagonalmente em direção à margem. A luta parecia durar uma eternidade. A água gelada entorpecia seus membros, e seus pulmões ardiam. Finalmente, ela sentiu a lama sob seus pés. Ela cambaleou para fora da água, arrastando o menino, que tossia e vomitava água. A mulher elegante correu até eles, desabando ao lado do filho. Ela o abraçou, chorando e agradecendo a Deus em voz alta. Clara estava exausta, tremendo de frio e de choque. Ela se afastou, procurando por Léo, que estava parado a uma distância segura, os olhos arregalados. A mulher, ainda chorando, estendeu a mão para Clara. Meu Deus, você o salvou. Você salvou Marco. Quem é você? Como posso te agradecer? Clara mal conseguia falar. Eu sou Clara. Ele está bem. Chame uma ambulância, por favor. Nesse momento, um carro preto, longo e imponente, parou bruscamente na estrada de acesso ao parque. 3 homens de terno escuro saíram, movendo-se com uma urgência silenciosa. Eles eram a antítese do ambiente tranquilo do parque. O homem que saiu do banco de trás era a personificação do poder. Alto, com cabelos escuros e olhos penetrantes, ele irradiava uma aura de autoridade fria. Ele não era um homem comum. Ele correu até o grupo, e a mulher elegante se levantou, a voz embargada. Rafael. Marco. Ele caiu no rio, mas ela o salvou. Dom Rafael. O nome ecoou na mente de Clara, mas ela não o reconheceu. Ela estava muito ocupada tentando controlar sua respiração e o tremor em seus membros. Dom Rafael, o mafioso mais temido da cidade, o homem conhecido como o patrono, olhou para o filho, depois para a mulher elegante, que era sua esposa, Sofia, e finalmente para Clara. Seu olhar não era de gratidão, mas de avaliação. Ele viu a exaustão, as roupas molhadas e simples, a determinação silenciosa em seus olhos. Ele viu a mãe solteira, a guerreira. Ele se ajoelhou ao lado de Marco, verificando rapidamente. Quando se certificou de que o filho estava seguro, ele se levantou e olhou para Clara. Você salvou meu filho, ele disse, a voz baixa, mas com uma ressonância que parecia preencher o parque. Você me deu a coisa mais importante do mundo de volta. Ele não ofereceu dinheiro, nem um aperto de mão. Em vez disso, ele fez algo que Clara não entendeu. Ele colocou a mão sobre o coração, um gesto antigo e solene. Eu juro, ele disse, apenas para si mesmo, mas com uma intensidade que Clara sentiu.
Eu juro pela vida do meu filho que, a partir de hoje, sua vida está sob minha proteção. Você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. E a dívida de honra será paga. Clara, ainda tremendo, apenas acenou com a cabeça. Ela pegou Léo pela mão. Precisamos ir. Ele está com frio. Dom Rafael não tentou detê-la. Ele apenas observou enquanto ela se afastava, uma figura molhada e frágil, mas com uma força interior que ele reconheceu. Ele se virou para um de seus homens. Eis-o. Descubra tudo sobre ela. Onde mora, onde trabalha, o que precisa. E a partir de hoje, ela é intocável. Qualquer um que a ameace, ameaça a mim. Clara, a mãe solteira, havia salvado o herdeiro do mafioso, sem saber que havia acabado de assinar um contrato de proteção com o diabo. O juramento e a sombra da proteção. Clara voltou para sua vida de luta, o incidente no Rio tornando-se rapidamente uma memória distante, ofuscada pela urgência das contas e do trabalho. Ela morava em um apartamento pequeno e antigo, no terceiro andar de um prédio sem elevador, em um bairro onde a segurança era uma preocupação constante. Ela tinha 2 empregos. De manhã, limpava escritórios, à noite, trabalhava como caixa em um supermercado 24 horas. O sono era um luxo raro. Dom Rafael, por outro lado, era um homem de palavra. Seu juramento não era uma promessa vazia, mas um contrato de sangue, uma dívida de honra que ele pagaria com a mesma precisão e crueldade com que administrava seus negócios. Enzo, o tenente de Rafael, era um homem de poucas palavras e muita eficiência. Em 48 horas, ele tinha um dossiê completo sobre Clara, sua história, seus empregos, suas dívidas, a escola de Léo, até mesmo o nome do ex-parceiro que a havia abandonado. A proteção de Rafael começou de forma sutil, quase invisível. O primeiro sinal foi no trabalho de limpeza. O contrato de Clara, que estava prestes a ser rescindido devido a cortes de custos, foi renovado de repente, com um aumento salarial inesperado. O gerente, um homem mesquinho, parecia estranhamente solícito. O segundo sinal foi no supermercado. O turno da noite, que era perigoso e estressante, foi trocado por um turno diurno, com melhores condições e menos horas. O supervisor, que a odiava, foi transferido para uma filial distante. Clara estava confusa. Ela não havia pedido nada, mas sua vida estava melhorando de forma inexplicável. Ela atribuiu a sorte, ao universo, a qualquer coisa, menos a um mafioso. A verdadeira proteção, no entanto, era a sombra que a seguia. Enzo havia designado 2 homens, Marco e Luca, nomes comuns, mas com um toque de ironia, para monitorar Clara e Léo 24 horas por dia. Eles eram invisíveis, fantasmas que se misturavam à paisagem urbana. Marco, um ex-militar, monitorava o apartamento. Ele garantiu que o prédio fosse limpo de qualquer elemento indesejável. Um traficante de drogas que usava o saguão como ponto de venda desapareceu da noite para o dia. Um vizinho barulhento e abusivo se mudou subitamente. Luca, o outro homem, monitorava a escola de Léo e os trajetos de Clara. Ele garantiu que o caminho para casa fosse seguro. Clara começou a notar a ausência de problemas. O assédio na rua parou. O carro que sempre a fechava no trânsito desapareceu. A vida, que antes era uma batalha constante, tornou-se estranhamente suave. Ela sentia uma paz que não merecia, uma calma que a assustava. A ameaça e a intervenção à proteção de Rafael foi testada quando o passado de Clara ressurgiu. Seu ex-parceiro, Ricardo, um homem violento e viciado em jogos de azar, reapareceu. Ele estava atrás de dinheiro, sabendo que Clara tinha 2 empregos, ele a viu como um alvo fácil. Ele a esperou na saída do supermercado, uma noite, antes da mudança de turno. Ele a encurralou no beco, exigindo dinheiro. Eu sei que você tem, ele rosnou, o cheiro de álcool e cigarro em seu hálito. Me dê tudo, ou eu vou te dar uma lição. Clara estava aterrorizada. Ela não tinha dinheiro, e sabia que Ricardo era capaz de violência. O que ela não sabia era que Luca, o homem de Rafael, estava a apenas 10 metros de distância, disfarçado de entregador de pizza. Luca não hesitou. Ele não usou armas, nem violência desnecessária. Ele usou a intimidação. Ele se aproximou de Ricardo, a voz baixa e fria. Você está no lugar errado, na hora errada. E você está tocando em algo que não lhe pertence. Ricardo, um valentão, tentou reagir, mas o olhar de Luca o paralisou. Luca não era um homem que pedia. Ele ordenava. Vá embora, Luca disse. E se eu te vir a menos de 1 quilômetro dela, eu vou te dar um presente do patrono. E você não vai gostar. Ricardo, tremendo, fugiu. Ele não entendeu a ameaça, mas sentiu o poder por trás dela. Clara estava em choque. Ela olhou para Luca, que estava parado,
inexpressivo. Quem é você? Ela perguntou. Apenas um entregador, ele respondeu, com um sorriso frio. Tenha uma boa noite, Clara. Ele se afastou, deixando Clara sozinha, confusa e aterrorizada. O incidente com Ricardo foi o primeiro sinal de que sua vida não era mais sua. A revelação e o confronto. Clara não podia mais ignorar os sinais. O aumento salarial, a transferência do supervisor, o desaparecimento do traficante, o entregador de pizza que a salvou de Ricardo. Ela usou suas habilidades de investigação, desenvolvidas em anos de sobrevivência. Ela começou a pesquisar o nome Dom Rafael e o patrono. A verdade a atingiu como um soco no estômago. Dom Rafael era o chefe da máfia, o homem mais temido da cidade. E ela, a mãe solteira, estava sob sua proteção. Ela se lembrou do juramento no parque. Eu juro pela vida do meu filho que, a partir de hoje, sua vida está sob minha proteção. Clara sentiu uma mistura de gratidão e repulsa. Ela era grata pela segurança, mas odiava a ideia de dever sua vida a um criminoso. Ela decidiu confrontá-lo. Ela não podia viver sob uma mentira. Ela usou o nome de Marco, o menino que ela havia salvado, para conseguir um encontro com Dom Rafael. Foi um ato de coragem insana. O encontro aconteceu no escritório de Rafael, no topo de um arranha-céu, um mundo de mármore e vidro, a antítese de seu apartamento. Rafael estava sentado atrás de uma mesa de mogno, a personificação do poder silencioso. Clara, ele disse, a voz baixa e fria. Eu sabia que você viria. Você é uma mulher de honra. Eu não sou uma mulher de honra, ela respondeu, a voz firme apesar do medo. Eu sou uma mãe que salvou um menino. E agora, minha vida está sendo controlada por você. Controlada? Eu a protejo. Eu pago uma dívida. Você salvou meu filho. Eu garanto sua segurança e a de Léo. Eu não pedi sua proteção. Eu não quero sua dívida. Eu quero minha vida de volta. Rafael sorriu, um movimento frio que não atingiu seus olhos. Sua vida de volta? Sua vida era uma luta constante, Clara. Você estava se afogando em dívidas e medo. Eu te dei paz. A paz que vem de um mafioso não é paz. É uma gaiola de ouro. É segurança. E você a aceitou. O aumento salarial, a mudança de turno, o desaparecimento de Ricardo. Você se beneficiou da minha proteção. Clara sentiu a verdade em suas palavras. Ela havia se beneficiado. Qual é o preço? Ela perguntou. Qual é a sua dívida? O que você quer de mim? Nada, ele respondeu. Apenas que você viva. Que você crie seu filho em segurança. A dívida é minha, não sua. Mas há uma condição. Qual? Você nunca mais deve se colocar em perigo. Se você o fizer, eu serei forçado a intervir. E minhas intervenções não são gentis. Clara percebeu que a proteção de Rafael não era um presente, mas uma prisão. Ela estava ligada a ele por um laço invisível, um contrato de sangue. Ela aceitou. Ela não podia arriscar a vida de Léo. A nova vida e o laço não dito. Clara voltou para sua vida, mas agora com uma nova consciência. Ela sabia que estava sendo observada, protegida. Ela era protegida do patrono. Ela usou a segurança para se concentrar em Léo e em seus estudos. Ela se formou em contabilidade e abriu seu próprio escritório. Sua vida prosperou. Dom Rafael, por sua vez, cumpriu sua promessa. Ele nunca mais a contatou diretamente, mas sua sombra estava sempre presente. Léo cresceu, e Marco, o menino que ela havia salvado, tornou-se seu amigo. Eles se encontravam no parque, jogavam futebol. Marco, o herdeiro do mafioso, e Léo, o filho da mãe solteira. Clara e Rafael nunca mais se falaram, mas o laço entre eles era inquebrável. Ela havia salvado seu filho, e ele havia salvado a vida dela. A história termina com Clara, sentada em seu escritório, olhando para a cidade. Ela era uma mulher de sucesso, uma mãe feliz. Ela havia encontrado a paz, mas sabia que essa paz tinha um preço. Ela era protegida do mafioso, a mãe solteira que havia salvado uma criança no rio, sem saber que havia acabado de assinar um contrato de proteção com o diabo. O cheiro de grama molhada e a brisa fria do rio eram os únicos luxos que Clara podia pagar. O Parque das Águas, com sua vasta extensão de verde e o rio sinuoso que o cortava, era o refúgio dela e de seu filho, Léo. Aos 30 e poucos anos, Clara carregava o peso de ser mãe solteira em uma cidade grande, equilibrando 2 empregos mal remunerados e a esperança teimosa de um futuro melhor. Léo, com seus 5 anos e uma energia inesgotável, era o centro de seu universo, a razão e a recompensa de todo o seu esforço. Naquela tarde de sábado, o sol lutava para romper a névoa, e o parque estava surpreendentemente vazio.
Léo corria perto da margem do rio, um trecho onde a correnteza era conhecida por ser traiçoeira, apesar da aparência calma da água. Clara estava sentada em um banco de madeira, revisando mentalmente a lista de contas a pagar, o ruído suave da água um fundo constante para suas preocupações. O grito não foi de Léo. Foi um som agudo, desesperado, que rasgou o silêncio do parque. Clara levantou a cabeça, o coração disparado, e viu. Não era Léo, mas um menino um pouco mais velho, talvez com 7 ou 8 anos, que havia se desequilibrado e caído na água. Ele lutava contra a correnteza, os braços agitados em pânico, a cabeça desaparecendo e reaparecendo na superfície. Perto dele, uma mulher, elegantemente vestida, gritava histericamente, paralisada pelo terror. Clara não pensou. O instinto, forjado em anos de luta pela sobrevivência, assumiu o controle. Ela correu em direção à margem, tirando os sapatos e o casaco em um movimento fluido. A água estava gelada, um choque que a fez ofegar, mas ela avançou, ignorando a dor. O menino estava sendo puxado para o centro do rio, onde a correnteza era mais forte. Ele engolia a água, e seus movimentos estavam ficando lentos, desesperados. A mulher na margem continuava a gritar, incapaz de agir. Clara nadou com força, a adrenalina lhe dando uma energia que ela não sabia que possuía. Ela alcançou o menino, que se agarrou a ela com a força do afogado. O peso dele, somado à força da correnteza, ameaçava puxá-la para baixo. Ela lutou. Lutou pela vida dele, mas, no fundo, lutava pela vida de Léo, projetando nele o terror de perder seu próprio filho. Ela usou toda a sua força para virar o menino de costas, mantendo sua cabeça acima da água, e começou a nadar diagonalmente em direção à margem. A luta parecia durar uma eternidade. A água gelada entorpecia seus membros, e seus pulmões ardiam. Finalmente, ela sentiu a lama sob seus pés. Ela cambaleou para fora da água, arrastando o menino, que tossia e vomitava água. A mulher elegante correu até eles, desabando ao lado do filho. Ela o abraçou, chorando e agradecendo a Deus em voz alta. Clara estava exausta, tremendo de frio e de choque. Ela se afastou, procurando por Léo, que estava parado a uma distância segura, os olhos arregalados. A mulher, ainda chorando, estendeu a mão para Clara. Meu Deus, você o salvou. Você salvou Marco. Quem é você? Como posso te agradecer? Clara mal conseguia falar. Eu sou Clara. Ele está bem. Chame uma ambulância, por favor. Nesse momento, um carro preto, longo e imponente, parou bruscamente na estrada de acesso ao parque. 3 homens de terno escuro saíram, movendo-se com uma urgência silenciosa. Eles eram a antítese do ambiente tranquilo do parque. O homem que saiu do banco de trás era a personificação do poder. Alto, com cabelos escuros e olhos penetrantes, ele irradiava uma aura de autoridade fria. Ele não era um homem comum. Ele correu até o grupo, e a mulher elegante se levantou, a voz embargada. Rafael. Marco. Ele caiu no rio, mas ela o salvou. Dom Rafael. O nome ecoou na mente de Clara, mas ela não o reconheceu. Ela estava muito ocupada tentando controlar sua respiração e o tremor em seus membros. Dom Rafael, o mafioso mais temido da cidade, o homem conhecido como o patrono, olhou para o filho, depois para a mulher elegante, que era sua esposa, Sofia, e finalmente para Clara. Seu olhar não era de gratidão, mas de avaliação. Ele viu a exaustão, as roupas molhadas e simples, a determinação silenciosa em seus olhos. Ele viu a mãe solteira, a guerreira. Ele se ajoelhou ao lado de Marco, verificando rapidamente. Quando se certificou de que o filho estava seguro, ele se levantou e olhou para Clara. Você salvou meu filho, ele disse, a voz baixa, mas com uma ressonância que parecia preencher o parque. Você me deu a coisa mais importante do mundo de volta. Ele não ofereceu dinheiro, nem um aperto de mão. Em vez disso, ele fez algo que Clara não entendeu. Ele colocou a mão sobre o coração, um gesto antigo e solene. Eu juro, ele disse, apenas para si mesmo, mas com uma intensidade que Clara sentiu. Eu juro pela vida do meu filho que, a partir de hoje, sua vida está sob minha proteção. Você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. E a dívida de honra será paga. Clara, ainda tremendo, apenas acenou com a cabeça. Ela pegou Léo pela mão. Precisamos ir. Ele está com frio. Dom Rafael não tentou detê-la. Ele apenas observou enquanto ela se afastava, uma figura molhada e frágil, mas com uma força interior que ele reconheceu. Ele se virou para um de seus homens. Eis-o. Descubra tudo sobre ela. Onde mora, onde trabalha, o que precisa.
E a partir de hoje, ela é intocável. Qualquer um que a ameace, ameaça a mim. Clara, a mãe solteira, havia salvado o herdeiro do mafioso, sem saber que havia acabado de assinar um contrato de proteção com o diabo. Clara voltou para sua vida de luta, o incidente no Rio tornando-se rapidamente uma memória distante, ofuscada pela urgência das contas e do trabalho. Ela morava em um apartamento pequeno e antigo, no terceiro andar de um prédio sem elevador, em um bairro onde a segurança era uma preocupação constante. Ela tinha 2 empregos. De manhã, limpava escritórios, à noite, trabalhava como caixa em um supermercado 24 horas. O sono era um luxo raro. Dom Rafael, por outro lado, era um homem de palavra. Seu juramento não era uma promessa vazia, mas um contrato de sangue, uma dívida de honra que ele pagaria com a mesma precisão e crueldade com que administrava seus negócios. Enzo, o tenente de Rafael, era um homem de poucas palavras e muita eficiência. Em 48 horas, ele tinha um dossiê completo sobre Clara, sua história, seus empregos, suas dívidas, a escola de Léo, até mesmo o nome do ex-parceiro que a havia abandonado. A proteção de Rafael começou de forma sutil, quase invisível. O primeiro sinal foi no trabalho de limpeza. O contrato de Clara, que estava prestes a ser rescindido devido a cortes de custos, foi renovado de repente, com um aumento salarial inesperado. O gerente, um homem mesquinho, parecia estranhamente solícito. O segundo sinal foi no supermercado. O turno da noite, que era perigoso e estressante, foi trocado por um turno diurno, com melhores condições e menos horas. O supervisor, que a odiava, foi transferido para uma filial distante. Clara estava confusa. Ela não havia pedido nada, mas sua vida estava melhorando de forma inexplicável. Ela atribuiu a sorte, ao universo, a qualquer coisa, menos a um mafioso. A verdadeira proteção, no entanto, era a sombra que a seguia. Enzo havia designado 2 homens, Marco e Luca, nomes comuns, mas com um toque de ironia, para monitorar Clara e Léo 24 horas por dia. Eles eram invisíveis, fantasmas que se misturavam à paisagem urbana. Marco, um ex-militar, monitorava o apartamento. Ele garantiu que o prédio fosse limpo de qualquer elemento indesejável. Um traficante de drogas que usava o saguão como ponto de venda desapareceu da noite para o dia. Um vizinho barulhento e abusivo se mudou subitamente. Luca, o outro homem, monitorava a escola de Léo e os trajetos de Clara. Ele garantiu que o caminho para casa fosse seguro. Clara começou a notar a ausência de problemas. O assédio na rua parou. O carro que sempre a fechava no trânsito desapareceu. A vida, que antes era uma batalha constante, tornou-se estranhamente suave. Ela sentia uma paz que não merecia, uma calma que a assustava. A vida de Clara se tornou uma série de coincidências felizes. O aluguel, que estava atrasado, foi misteriosamente pago. O conserto do carro, que ela não podia pagar, foi feito por um mecânico que se recusou a aceitar dinheiro. Clara tentou investigar. Ela perguntou ao gerente do supermercado sobre a transferência do supervisor. Ele apenas encolheu os ombros. Cortes de custos, Clara. Você é sortuda. Ela perguntou ao mecânico sobre o conserto do carro. Ele apenas sorriu. Um anjo da guarda, minha querida. Você tem sorte. A sorte. Clara não acreditava em sorte. Ela acreditava em trabalho duro e em pagar o preço. A proteção de Rafael era uma teia invisível, mas sufocante. Ela não podia ver, mas podia sentir. Um dia, Léo adoeceu. Ele precisava de um medicamento caro que Clara não podia pagar. Ela estava desesperada. No dia seguinte, o medicamento apareceu em sua caixa de correio, sem remetente. Clara sentiu um arrepio na espinha. Alguém estava observando-a, cuidando dela. Ela começou a procurar por sinais. Ela notou o mesmo carro preto estacionado na esquina de seu prédio. Ela notou o mesmo homem, lendo um jornal, no parque. Ela estava sendo protegida, mas também estava sendo vigiada. A proteção de Rafael foi testada quando o passado de Clara ressurgiu. Seu ex-parceiro, Ricardo, um homem violento e viciado em jogos de azar, reapareceu. Ele estava atrás de dinheiro, sabendo que Clara tinha 2 empregos, ele a viu como um alvo fácil. Ele a esperou na saída do supermercado, uma noite, antes da mudança de turno. Ele a encurralou no beco, exigindo dinheiro. Eu sei que você tem, ele rosnou, o cheiro de álcool e cigarro em seu hálito. Me dê tudo, ou eu vou te dar uma lição. Clara estava aterrorizada. Ela não tinha dinheiro, e sabia que Ricardo era capaz de violência. O que ela não sabia era que Luca, o homem de Rafael, estava a apenas 10 metros de distância, disfarçado de entregador de pizza. Luca não hesitou. Ele não usou armas, nem violência desnecessária.
Ele usou a intimidação. Ele se aproximou de Ricardo, a voz baixa e fria. Você está no lugar errado, na hora errada. E você está tocando em algo que não lhe pertence. Ricardo, um valentão, tentou reagir, mas o olhar de Luca o paralisou. Luca não era um homem que pedia. Ele ordenava. Vá embora, Luca disse. E se eu te vir a menos de 1 quilômetro dela, eu vou te dar um presente do patrono. E você não vai gostar. Ricardo, tremendo, fugiu. Ele não entendeu a ameaça, mas sentiu o poder por trás dela. Clara estava em choque. Ela olhou para Luca, que estava parado, inexpressivo. Quem é você? Ela perguntou. Apenas um entregador, ele respondeu, com um sorriso frio. Tenha uma boa noite, Clara. Ele se afastou, deixando Clara sozinha, confusa e aterrorizada. O incidente com Ricardo foi o primeiro sinal de que sua vida não era mais sua. Clara não podia mais ignorar os sinais. O aumento salarial, a transferência do supervisor, o desaparecimento do traficante, o entregador de pizza que a salvou de Ricardo. Ela usou suas habilidades de investigação, desenvolvidas em anos de sobrevivência. Ela começou a pesquisar o nome Dom Rafael e o patrono. A verdade a atingiu como um soco no estômago. Dom Rafael era o chefe da máfia, o homem mais temido da cidade. E ela, a mãe solteira, estava sob sua proteção. Ela se lembrou do juramento no parque. Eu juro pela vida do meu filho que, a partir de hoje, sua vida está sob minha proteção. Clara sentiu uma mistura de gratidão e repulsa. Ela era grata pela segurança, mas odiava a ideia de dever sua vida a um criminoso. Ela decidiu confrontá-lo. Ela não podia viver sob uma mentira. Ela usou o nome de Marco, o menino que ela havia salvado, para conseguir um encontro com Dom Rafael. Foi um ato de coragem insana. O encontro aconteceu no escritório de Rafael, no topo de um arranha-céu, um mundo de mármore e vidro, a antítese de seu apartamento. Rafael estava sentado atrás de uma mesa de mogno, a personificação do poder silencioso. Clara, ele disse, a voz baixa e fria. Eu sabia que você viria. Você é uma mulher de honra. Eu não sou uma mulher de honra, ela respondeu, a voz firme apesar do medo. Eu sou uma mãe que salvou um menino. E agora, minha vida está sendo controlada por você. Controlada? Eu a protejo. Eu pago uma dívida. Você salvou meu filho. Eu garanto sua segurança e a de Léo. Eu não pedi sua proteção. Eu não quero sua dívida. Eu quero minha vida de volta. Rafael sorriu, um movimento frio que não atingiu seus olhos. Sua vida de volta? Sua vida era uma luta constante, Clara. Você estava se afogando em dívidas e medo. Eu te dei paz. A paz que vem de um mafioso não é paz. É uma gaiola de ouro. É segurança. E você a aceitou. O aumento salarial, a mudança de turno, o desaparecimento de Ricardo. Você se beneficiou da minha proteção. Clara sentiu a verdade em suas palavras. Ela havia se beneficiado. Qual é o preço? Ela perguntou. Qual é a sua dívida? O que você quer de mim? Nada, ele respondeu. Apenas que você viva. Que você crie seu filho em segurança. A dívida é minha, não sua. Mas há uma condição. Qual? Você nunca mais deve se colocar em perigo. Se você o fizer, eu serei forçado a intervir. E minhas intervenções não são gentis. Clara percebeu que a proteção de Rafael não era um presente, mas uma prisão. Ela estava ligada a ele por um laço invisível, um contrato de sangue. Ela aceitou. Ela não podia arriscar a vida de Léo. Clara voltou para sua vida, mas agora com uma nova consciência. Ela sabia que estava sendo observada, protegida. Ela era protegida do patrono. Ela usou a segurança para se concentrar em Léo e em seus estudos. Ela se formou em contabilidade e abriu seu próprio escritório. Sua vida prosperou. Dom Rafael, por sua vez, cumpriu sua promessa. Ele nunca mais a contatou diretamente, mas sua sombra estava sempre presente. Léo cresceu, e Marco, o menino que ela havia salvado, tornou-se seu amigo. Eles se encontravam no parque, jogavam futebol. Marco, o herdeiro do mafioso, e Léo, o filho da mãe solteira. Clara e Rafael nunca mais se falaram, mas o laço entre eles era inquebrável. Ela havia salvado seu filho, e ele havia salvado a vida dela. A história termina com Clara, sentada em seu escritório, olhando para a cidade. Ela era uma mulher de sucesso, uma mãe feliz. Ela havia encontrado a paz, mas sabia que essa paz tinha um preço. Ela era protegida do mafioso, a mãe solteira que havia salvado uma criança no rio,
sem saber que havia acabado de assinar um contrato de proteção com o diabo. A gratidão de Clara era uma moeda de dois lados. Por um lado, ela estava livre da miséria e do medo. Léo tinha a melhor educação, e eles viviam em um apartamento seguro e confortável. Por outro lado, a gratidão era um peso, uma corrente invisível que a ligava a um homem que ela desprezava. Ela tentou pagar a dívida. Ela enviou um cheque para Rafael, com o valor estimado dos favores que ele havia feito. O cheque voltou, rasgado ao meio, com uma nota de Enzo: o patrono não aceita pagamento por honra. Clara percebeu que a dívida não era financeira, mas moral. Ela devia a ele a vida de seu filho, e essa dívida era impagável. Ela se concentrou em ser a melhor mãe possível, a melhor profissional. Ela queria provar a Rafael que sua proteção não havia sido em vão. Capítulo 8. A invasão da privacidade. Aprofundamento. A proteção de Rafael era total, mas invasiva. Um dia, Clara descobriu um microfone escondido em seu apartamento. Ela ficou furiosa. Ela o confrontou, ligando para o número de Enzo. Você está me vigiando. Você está invadindo minha privacidade. Enzo, calmo, respondeu: não é vigilância, Clara. É segurança. O patrono precisa saber que você está segura. É a única maneira de garantir que a dívida seja paga. Clara percebeu que a liberdade era uma ilusão. Ela estava em uma gaiola de ouro, mas ainda era uma gaiola. Ela decidiu usar a vigilância a seu favor. Ela começou a falar em voz alta sobre seus planos, seus sonhos, suas preocupações. Ela queria que Rafael soubesse que ela era uma mulher de valor, não apenas um objeto de proteção. Anos depois, Clara e Rafael se encontraram novamente no Parque das Águas. Léo e Marco estavam jogando futebol. Rafael se aproximou de Clara, a voz baixa. Seu filho é um bom menino, Clara. Você o criou bem. Ele é meu filho, ela respondeu. E ele é livre. Livre? Ninguém é livre, Clara. Todos nós temos dívidas. A diferença é que a sua é paga por mim. Clara olhou para ele, o ódio e a gratidão misturados em seus olhos. Eu sei. E eu nunca vou esquecer. Bom, porque eu também não. Eles se separaram, o laço entre eles mais forte do que nunca. Luca, aos 20 anos, assumiu o controle dos negócios de Máximo, mas não do império criminoso. Ele transformou a Roça Importação e Exportação em uma empresa legítima, usando sua inteligência e a lealdade de Dante. Sofia e Isabela se tornaram amigas, unidas pelo amor a Luca. A história termina com Clara, sentada em seu escritório, olhando para a cidade. Ela era uma mulher de sucesso, uma mãe feliz. Ela havia encontrado a paz, mas sabia que essa paz tinha um preço. Ela era protegida do mafioso, a mãe solteira que havia salvado uma criança no rio, sem saber que havia acabado de assinar um contrato de proteção com o diabo. A vida de Clara, a ex-garçonete, era agora uma tapeçaria de contrastes. Ela vivia em um mundo de mármore e silêncio, mas seu coração ainda batia no ritmo frenético do refúgio. Ela era a guardiã de um segredo, a mãe de um herdeiro, a única pessoa que havia desafiado o falcão e vencido. Luca, seu filho, era a prova de sua vitória. Ele era a luz que havia dissipado a escuridão. A história de Luca, o bebê que escapou da escuridão, era a prova de que a bondade podia prevalecer sobre a crueldade. A garçonete que escondeu o bebê no depósito, sem saber que era o herdeiro do chefe da máfia, havia se tornado a única esperança de redenção para o falcão. E a história de Luca, o bebê que escapou da escuridão, estava apenas começando. Léo, aos 25 anos, era um advogado de sucesso. Ele sabia a verdade sobre sua mãe e o patrono. Ele era grato pela segurança, mas odiava a sombra. Ele fez sua escolha. Ele usou sua inteligência para lutar contra o crime organizado, o mundo de Rafael. Ele era o oposto de Marco, o herdeiro do mafioso. Clara, orgulhosa, observava seu filho. Ela havia salvado uma criança no rio, e essa criança havia salvado a cidade. A história termina com Clara, sentada em seu escritório, olhando para a cidade. Ela era protegida do mafioso, a mãe solteira que havia salvado uma criança no rio, sem saber que havia acabado de assinar um contrato de proteção com o diabo. Rafael, velho e doente, chamou Clara para seu leito de morte. A dívida está paga, Clara, ele disse, a voz fraca. Você me deu meu filho de volta. Eu te dei sua vida de volta. Clara, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão. Obrigada, Rafael. Ele sorriu, um sorriso fraco, mas sincero. Não me agradeça. Agradeça a si mesma. Você é uma mulher de honra. Rafael morreu, e a sombra desapareceu. Clara era finalmente livre. Capítulo 14.
o legado de Clara, conclusão, a vida de Clara, a ex-garçonete, era agora uma tapeçaria de contrastes. Ela vivia em um mundo de mármore e silêncio, mas seu coração ainda batia no ritmo frenético do refúgio. Ela era a guardiã de um segredo, a mãe de um herdeiro, a única pessoa que havia desafiado o falcão e vencido. Luca, seu filho, era a prova de sua vitória. Ele era a luz que havia dissipado a escuridão. A história de Luca, o bebê que escapou da escuridão, era a prova de que a bondade podia prevalecer sobre a crueldade. A garçonete que escondeu o bebê no depósito, sem saber que era o herdeiro do chefe da máfia, havia se tornado a única esperança de redenção para o falcão. E a história de Luca, o bebê que escapou da escuridão, estava apenas começando. Luca, aos 20 anos, assumiu o controle dos negócios de Máximo, mas não do império criminoso. Ele transformou a Roça Importação e Exportação em uma empresa legítima, usando sua inteligência e a lealdade de Dante. Sofia e Isabela se tornaram amigas, unidas pelo amor a Luca. A história termina com Clara, sentada em seu escritório, olhando para a cidade. Ela era uma mulher de sucesso, uma mãe feliz. Ela havia encontrado a paz, mas sabia que essa paz tinha um preço. Ela era protegida do mafioso, a mãe solteira que havia salvado uma criança no rio, sem saber que havia acabado de assinar um contrato de proteção com o diabo. Rafael, velho e doente, chamou Clara para seu leito de morte. A dívida está paga, Clara, ele disse, a voz fraca. Você me deu meu filho de volta. Eu te dei sua vida de volta. Clara, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão. Obrigada, Rafael. Ele sorriu, um sorriso fraco, mas sincero. Não me agradeça. Agradeça a si mesma. Você é uma mulher de honra. Rafael morreu, e a sombra desapareceu. Clara era finalmente livre. A vida de Clara, a ex-garçonete, era agora uma tapeçaria de contrastes. Ela vivia em um mundo de mármore e silêncio, mas seu coração ainda batia no ritmo frenético do refúgio. Ela era a guardiã de um segredo, a mãe de um herdeiro, a única pessoa que havia desafiado o falcão e vencido. Luca, seu filho, era a prova de sua vitória. Ele era a luz que havia dissipado a escuridão. A história de Luca, o bebê que escapou da escuridão, era a prova de que a bondade podia prevalecer sobre a crueldade. A garçonete que escondeu o bebê no depósito, sem saber que era o herdeiro do chefe da máfia, havia se tornado a única esperança de redenção para o falcão. E a história de Luca, o bebê que escapou da escuridão, estava apenas começando. Léo, aos 25 anos, era um advogado de sucesso. Ele sabia a verdade sobre sua mãe e o patrono. Ele era grato pela segurança, mas odiava a sombra. Ele fez sua escolha. Ele usou sua inteligência para lutar contra o crime organizado, o mundo de Rafael. Ele era o oposto de Marco, o herdeiro do mafioso. Clara, orgulhosa, observava seu filho. Ela havia salvado uma criança no rio, e essa criança havia salvado a cidade. A história termina com Clara, sentada em seu escritório, olhando para a cidade. Ela era protegida do mafioso, a mãe solteira que havia salvado uma criança no rio, sem saber que havia acabado de assinar um contrato de proteção com o diabo. Rafael, velho e doente, chamou Clara para seu leito de morte. A dívida está paga, Clara, ele disse, a voz fraca. Você me deu meu filho de volta. Eu te dei sua vida de volta. Clara, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão. Obrigada, Rafael. Ele sorriu, um sorriso fraco, mas sincero. Não me agradeça. Agradeça a si mesma. Você é uma mulher de honra. Rafael morreu, e a sombra desapareceu. Clara era finalmente livre. A vida de Clara, a ex-garçonete, era agora uma tapeçaria de contrastes. Ela vivia em um mundo de mármore e silêncio, mas seu coração ainda batia no ritmo frenético do refúgio. Ela era a guardiã de um segredo, a mãe de um herdeiro, a única pessoa que havia desafiado o falcão e vencido. Luca, seu filho, era a prova de sua vitória. Ele era a luz que havia dissipado a escuridão. A história de Luca, o bebê que escapou da escuridão, era a prova de que a bondade podia prevalecer sobre a crueldade. A garçonete que escondeu o bebê no depósito, sem saber que era o herdeiro do chefe da máfia, havia se tornado a única esperança de redenção para o falcão. E a história de Luca, o bebê que escapou da escuridão,
estava apenas começando. O cheiro de grama molhada e a brisa fria do rio eram os únicos luxos que Clara podia pagar. O Parque das Águas, com sua vasta extensão de verde e o rio sinuoso que o cortava, era o refúgio dela e de seu filho, Léo. Aos 30 e poucos anos, Clara carregava o peso de ser mãe solteira em uma cidade grande, equilibrando 2 empregos mal remunerados e a esperança teimosa de um futuro melhor. Léo, com seus 5 anos e uma energia inesgotável, era o centro de seu universo, a razão e a recompensa de todo o seu esforço. Aquele parque, com suas árvores antigas e o murmúrio constante da água, era o único lugar onde ela podia se permitir um momento de paz, um breve interlúdio entre a exaustão de um turno e a ansiedade do próximo. Naquela tarde de sábado, o sol lutava para romper a névoa, e o parque estava surpreendentemente vazio. Léo corria perto da margem do rio, um trecho onde a correnteza era conhecida por ser traiçoeira, apesar da aparência calma da água. Clara estava sentada em um banco de madeira, a madeira fria penetrando em suas roupas finas, revisando mentalmente a lista de contas a pagar. O ruído suave da água era um fundo constante para suas preocupações, um som que, ironicamente, mascarava o perigo que se aproximava. O grito não foi de Léo. Foi um som agudo, desesperado, que rasgou o silêncio do parque. Clara levantou a cabeça, o coração disparado, e viu. Não era Léo, mas um menino um pouco mais velho, talvez com 7 ou 8 anos, que havia se desequilibrado e caído na água. Ele lutava contra a correnteza, os braços agitados em pânico, a cabeça desaparecendo e reaparecendo na superfície. Perto dele, uma mulher, elegantemente vestida em um casaco de lã que parecia custar o salário de um mês de Clara, gritava histericamente, paralisada pelo terror. O pânico da mulher era um som inútil, um ruído que apenas adicionava causa à cena. Clara não pensou. O instinto, forjado em anos de luta pela sobrevivência, assumiu o controle. Ela se levantou, a lista de contas escorregando de suas mãos para a grama úmida. Ela correu em direção à margem, tirando os sapatos e o casaco em um movimento fluido. A água estava gelada, um choque que a fez ofegar, um frio que parecia penetrar até os ossos, mas ela avançou, ignorando a dor e a sensação de entorpecimento que começava a subir por suas pernas. O menino estava sendo puxado para o centro do rio, onde a correnteza era mais forte. Ele engolia a água, e seus movimentos estavam ficando lentos, desesperados. A mulher na margem continuava a gritar, incapaz de agir, sua paralisia um contraste gritante com a ação imediata de Clara. Clara nadou com força, cada braçada uma oração silenciosa, a adrenalina lhe dando uma energia que ela não sabia que possuía. Ela alcançou o menino, que se agarrou a ela com a força do afogado, uma força cega e desesperada. O peso dele, somado à força da correnteza, ameaçava puxá-la para baixo. Naquele momento, ela não estava apenas salvando um estranho, ela estava lutando contra a própria morte, uma luta que ela conhecia bem. Ela lutou. Lutou pela vida dele, mas, no fundo, lutava pela vida de Léo, projetando nele o terror de perder seu próprio filho. Ela usou toda a sua força para virar o menino de costas, mantendo sua cabeça acima da água, e começou a nadar diagonalmente em direção à margem. A luta parecia durar uma eternidade. A água gelada entorpecia seus membros, e seus pulmões ardiam. Ela sentia o cheiro da água do rio, o cheiro de lodo e de vida selvagem, e a cada braçada, ela se lembrava do motivo pelo qual estava ali. A vida. Finalmente, ela sentiu a lama sob seus pés. Ela cambaleou para fora da água, arrastando o menino, que tossia e vomitava água. Ele estava vivo. A mulher elegante correu até eles, desabando ao lado do filho. Ela o abraçou, chorando e agradecendo a Deus em voz alta. Clara estava exausta, tremendo de frio e de choque. Ela se afastou, procurando por Léo, que estava parado a uma distância segura, os olhos arregalados, aterrorizado, mas seguro. A mulher, ainda chorando, estendeu a mão para Clara. Meu Deus, você o salvou. Você salvou Marco. Quem é você? Como posso te agradecer? Clara mal conseguia falar. Eu sou Clara. Ele está bem. Chame uma ambulância, por favor. Nesse momento, um carro preto, longo e imponente, parou bruscamente na estrada de acesso ao parque. 3 homens de terno escuro saíram, movendo-se com uma urgência silenciosa. Eles eram a antítese do ambiente tranquilo do parque, figuras de poder e ameaça. O homem que saiu do banco de trás era a personificação do poder. Alto, com cabelos escuros e olhos penetrantes, ele irradiava uma aura de autoridade fria. Ele não era um homem comum. Ele correu até o grupo, e a mulher elegante se levantou, a voz embargada. Rafael. Marco. Ele caiu no rio,
mas ela o salvou. Dom Rafael. O nome ecoou na mente de Clara, mas ela não o reconheceu. Ela estava muito ocupada tentando controlar sua respiração e o tremor em seus membros. Dom Rafael, o mafioso mais temido da cidade, o homem conhecido como o patrono, olhou para o filho, depois para a mulher elegante, que era sua esposa, Sofia, e finalmente para Clara. Seu olhar não era de gratidão, mas de avaliação. Ele viu a exaustão, as roupas molhadas e simples, a determinação silenciosa em seus olhos. Ele viu a mãe solteira, a guerreira. Ele se ajoelhou ao lado de Marco, verificando rapidamente. Quando se certificou de que o filho estava seguro, ele se levantou e olhou para Clara. Você salvou meu filho, ele disse, a voz baixa, mas com uma ressonância que parecia preencher o parque. Você me deu a coisa mais importante do mundo de volta. Ele não ofereceu dinheiro, nem um aperto de mão. Em vez disso, ele fez algo que Clara não entendeu. Ele colocou a mão sobre o coração, um gesto antigo e solene. Eu juro, ele disse, apenas para si mesmo, mas com uma intensidade que Clara sentiu. Eu juro pela vida do meu filho que, a partir de hoje, sua vida está sob minha proteção. Você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. E a dívida de honra será paga. Clara, ainda tremendo, apenas acenou com a cabeça. Ela pegou Léo pela mão. Precisamos ir. Ele está com frio. Dom Rafael não tentou detê-la. Ele apenas observou enquanto ela se afastava, uma figura molhada e frágil, mas com uma força interior que ele reconheceu. Ele se virou para um de seus homens. Eizo. Descubra tudo sobre ela. Onde mora, onde trabalha, o que precisa. E a partir de hoje, ela é intocável. Qualquer um que a ameace, ameaça a mim. Clara, a mãe solteira, havia salvado o herdeiro do mafioso, sem saber que havia acabado de assinar um contrato de proteção com o diabo. Clara voltou para sua vida de luta, o incidente no rio tornando-se rapidamente uma memória distante, ofuscada pela urgência das contas e do trabalho. Ela morava em um apartamento pequeno e antigo, no terceiro andar de um prédio sem elevador, em um bairro onde a segurança era uma preocupação constante. O cheiro de mofo e a umidade eram seus companheiros constantes. Ela tinha 2 empregos. De manhã, limpava escritórios. À noite, trabalhava como caixa em um supermercado 24 horas. O sono era um luxo raro. Ela vivia em um estado constante de exaustão, uma névoa cinzenta que pairava sobre sua vida. Dom Rafael, por outro lado, era um homem de palavra. Seu juramento não era uma promessa vazia, mas um contrato de sangue, uma dívida de honra que ele pagaria com a mesma precisão e crueldade com que administrava seus negócios. A honra, em seu mundo, era a única moeda que importava. Eizo, o tenente de Rafael, era um homem de poucas palavras e muita eficiência. Em 48 horas, ele tinha um dossiê completo sobre Clara, sua história, seus empregos, suas dívidas, a escola de Léo, até mesmo o nome do ex-parceiro que a havia abandonado. Ele sabia que a proteção de Rafael não era apenas sobre segurança física, mas sobre a eliminação de todas as fontes de estresse e perigo na vida de Clara. A proteção de Rafael começou de forma sutil, quase invisível. O primeiro sinal foi no trabalho de limpeza. O contrato de Clara, que estava prestes a ser rescindido devido a cortes de custos, foi renovado de repente, com um aumento salarial inesperado. O gerente, um homem mesquinho, parecia estranhamente solícito, com um medo mal disfarçado nos olhos. O segundo sinal foi no supermercado. O turno da noite, que era perigoso e estressante, foi trocado por um turno diurno, com melhores condições e menos horas. O supervisor, que a odiava, foi transferido para uma filial distante, sem aviso prévio. Clara estava confusa. Ela não havia pedido nada, mas sua vida estava melhorando de forma inexplicável. Ela atribuiu a sorte, ao universo, a qualquer coisa, menos a um mafioso. Ela tentava racionalizar os eventos, mas a coincidência era grande demais. A verdadeira proteção, no entanto, era a sombra que a seguia. Enzo havia designado 2 homens, Marco e Luca, nomes comuns, mas com um toque de ironia, para monitorar Clara e Léo 24 horas por dia. Eles eram invisíveis, fantasmas que se misturavam à paisagem urbana. Eles não eram apenas seguranças, eram anjos da guarda sombrios. Marco, um ex-militar, monitorava o apartamento. Ele garantiu que o prédio fosse limpo de qualquer elemento indesejável. Um traficante de drogas que usava o saguão como ponto de venda desapareceu da noite para o dia. Um vizinho barulhento e abusivo se mudou subitamente, com um olhar de terror nos olhos. Luca, o outro homem, monitorava a escola de Léo e os trajetos de Clara. Ele garantiu que o caminho para casa fosse seguro. Clara começou a notar a ausência de problemas.
O assédio na rua parou. O carro que sempre a fechava no trânsito desapareceu. A vida, que antes era uma batalha constante, tornou-se estranhamente suave. Ela sentia uma paz que não merecia, uma calma que a assustava. Ela estava em um estado de negação, tentando ignorar a mão invisível que estava moldando sua vida. A vida de Clara se tornou uma série de coincidências felizes. O aluguel, que estava atrasado, foi misteriosamente pago. O conserto do carro, que ela não podia pagar, foi feito por um mecânico que se recusou a aceitar dinheiro, alegando que um amigo havia pago a conta. Clara tentou investigar. Ela perguntou ao gerente do supermercado sobre a transferência do supervisor. Ele apenas encolheu os ombros. Cortes de custos, Clara. Você é sortuda. Ela perguntou ao mecânico sobre o conserto do carro. Ele apenas sorriu. Um anjo da guarda, minha querida. Você tem sorte. A sorte. Clara não acreditava em sorte. Ela acreditava em trabalho duro e em pagar o preço. A proteção de Rafael era uma teia invisível, mas sufocante. Ela não podia ver, mas podia sentir. Um dia, Léo adoeceu. Ele precisava de um medicamento caro que Clara não podia pagar. Ela estava desesperada. Ela passou a noite em claro, pesquisando opções, sentindo o peso da impotência. No dia seguinte, o medicamento apareceu em sua caixa de correio, sem remetente. Clara sentiu um arrepio na espinha. Alguém estava observando-a, cuidando dela. Ela começou a procurar por sinais. Ela notou o mesmo carro preto estacionado na esquina de seu prédio. Ela notou o mesmo homem, lendo um jornal, no parque. Ela estava sendo protegida, mas também estava sendo vigiada. A sensação era de estar em uma gaiola de vidro, segura, mas exposta. A proteção de Rafael foi testada quando o passado de Clara ressurgiu. Seu ex-parceiro, Ricardo, um homem violento e viciado em jogos de azar, reapareceu. Ele estava atrás de dinheiro, sabendo que Clara tinha 2 empregos, ele a viu como um alvo fácil. Ele a esperou na saída do supermercado, uma noite, antes da mudança de turno. Ele a encurralou no beco, exigindo dinheiro. Eu sei que você tem, ele rosnou, o cheiro de álcool e cigarro em seu hálito. Me dê tudo, ou eu vou te dar uma lição. Clara estava aterrorizada. Ela não tinha dinheiro, e sabia que Ricardo era capaz de violência. O que ela não sabia era que Luca, o homem de Rafael, estava a apenas 10 metros de distância, disfarçado de entregador de pizza. Luca não hesitou. Ele não usou armas, nem violência desnecessária. Ele usou a intimidação. Ele se aproximou de Ricardo, a voz baixa e fria. Você está no lugar errado, na hora errada. E você está tocando em algo que não lhe pertence. Ricardo, um valentão, tentou reagir, mas o olhar de Luca o paralisou. Luca não era um homem que pedia. Ele ordenava. Vá embora, Luca disse. E se eu te vir a menos de 1 quilômetro dela, eu vou te dar um presente do patrono. E você não vai gostar. Ricardo, tremendo, fugiu. Ele não entendeu a ameaça, mas sentiu o poder por trás dela. Clara estava em choque. Ela olhou para Luca, que estava parado, inexpressivo. Quem é você? Ela perguntou. Apenas um entregador, ele respondeu, com um sorriso frio. Tenha uma boa noite, Clara. Ele se afastou, deixando Clara sozinha, confusa e aterrorizada. O incidente com Ricardo foi o primeiro sinal de que sua vida não era mais sua. Clara não podia mais ignorar os sinais. O aumento salarial, a transferência do supervisor, o desaparecimento do traficante, o entregador de pizza que a salvou de Ricardo. Ela usou suas habilidades de investigação, desenvolvidas em anos de sobrevivência. Ela começou a pesquisar o nome Dom Rafael e o patrono. A verdade a atingiu como um soco no estômago. Dom Rafael era o chefe da máfia, o homem mais temido da cidade. E ela, a mãe solteira, estava sob sua proteção. Ela se lembrou do juramento no parque. Eu juro pela vida do meu filho que, a partir de hoje, sua vida está sob minha proteção. Clara sentiu uma mistura de gratidão e repulsa. Ela era grata pela segurança, mas odiava a ideia de dever sua vida a um criminoso. Ela decidiu confrontá-lo. Ela não podia viver sob uma mentira. Ela usou o nome de Marco, o menino que ela havia salvado, para conseguir um encontro com Dom Rafael. Foi um ato de coragem insana. O encontro aconteceu no escritório de Rafael, no topo de um arranha-céu, um mundo de mármore e vidro, a antítese de seu apartamento. Rafael estava sentado atrás de uma mesa de mogno, a personificação do poder silencioso. Clara, ele disse, a voz baixa e fria. Eu sabia que você viria. Você é uma mulher de honra. Eu não sou uma mulher de honra, ela respondeu, a voz firme apesar do medo. Eu sou uma mãe que salvou um menino.
E agora, minha vida está sendo controlada por você. Controlada? Eu a protejo. Eu pago uma dívida. Você salvou meu filho. Eu garanto sua segurança e a de Léo. Eu não pedi sua proteção. Eu não quero sua dívida. Eu quero minha vida de volta. Rafael sorriu, um movimento frio que não atingiu seus olhos. Sua vida de volta? Sua vida era uma luta constante, Clara. Você estava se afogando em dívidas e medo. Eu te dei paz. A paz que vem de um mafioso não é paz. É uma gaiola de ouro. É segurança. E você a aceitou. O aumento salarial, a mudança de turno, o desaparecimento de Ricardo. Você se beneficiou da minha proteção. Clara sentiu a verdade em suas palavras. Ela havia se beneficiado. Qual é o preço? Ela perguntou. Qual é a sua dívida? O que você quer de mim? Nada, ele respondeu. Apenas que você viva. Que você crie seu filho em segurança. A dívida é minha, não sua. Mas há uma condição. Qual? Você nunca mais deve se colocar em perigo. Se você o fizer, eu serei forçado a intervir. E minhas intervenções não são gentis. Clara percebeu que a proteção de Rafael não era um presente, mas uma prisão. Ela estava ligada a ele por um laço invisível, um contrato de sangue. Ela aceitou. Ela não podia arriscar a vida de Léo. Clara voltou para sua vida, mas agora com uma nova consciência. Ela sabia que estava sendo observada, protegida. Ela era protegida do patrono. Ela usou a segurança para se concentrar em Léo e em seus estudos. Ela se formou em contabilidade e abriu seu próprio escritório. Sua vida prosperou. Dom Rafael, por sua vez, cumpriu sua promessa. Ele nunca mais a contatou diretamente, mas sua sombra estava sempre presente. Léo cresceu, e Marco, o menino que ela havia salvado, tornou-se seu amigo. Eles se encontravam no parque, jogavam futebol. Marco, o herdeiro do mafioso, e Léo, o filho da mãe solteira. Clara e Rafael nunca mais se falaram, mas o laço entre eles era inquebrável. Ela havia salvado seu filho, e ele havia salvado a vida dela. A história termina com Clara, sentada em seu escritório, olhando para a cidade. Ela era uma mulher de sucesso, uma mãe feliz. Ela havia encontrado a paz, mas sabia que essa paz tinha um preço. Ela era protegida do mafioso, a mãe solteira que havia salvado uma criança no rio, sem saber que havia acabado de assinar um contrato de proteção com o diabo. A gratidão de Clara era uma moeda de dois lados. Por um lado, ela estava livre da miséria e do medo. Léo tinha a melhor educação, e eles viviam em um apartamento seguro e confortável. Por outro lado, a gratidão era um peso, uma corrente invisível que a ligava a um homem que ela desprezava. Ela tentou pagar a dívida. Ela enviou um cheque para Rafael, com o valor estimado dos favores que ele havia feito. O cheque voltou, rasgado ao meio, com uma nota de Enzo: o patrono não aceita pagamento por honra. Clara percebeu que a dívida não era financeira, mas moral. Ela devia a ele a vida de seu filho, e essa dívida era impagável. Ela se concentrou em ser a melhor mãe possível, a melhor profissional. Ela queria provar a Rafael que sua proteção não havia sido em vão. A proteção de Rafael era total, mas invasiva. Um dia, Clara descobriu um microfone escondido em seu apartamento. Ela ficou furiosa. Ela o confrontou, ligando para o número de Enzo. Você está me vigiando. Você está invadindo minha privacidade. Enzo, calmo, respondeu: não é vigilância, Clara. É segurança. O patrono precisa saber que você está segura. É a única maneira de garantir que a dívida seja paga. Clara percebeu que a liberdade era uma ilusão. Ela estava em uma gaiola de ouro, mas ainda era uma gaiola. Ela decidiu usar a vigilância a seu favor. Ela começou a falar em voz alta sobre seus planos, seus sonhos, suas preocupações. Ela queria que Rafael soubesse que ela era uma mulher de valor, não apenas um objeto de proteção. Anos depois, Clara e Rafael se encontraram novamente no Parque das Águas. Léo e Marco estavam jogando futebol. Rafael se aproximou de Clara, a voz baixa. Seu filho é um bom menino, Clara. Você o criou bem. Ele é meu filho, ela respondeu. E ele é livre. Livre? Ninguém é livre, Clara. Todos nós temos dívidas. A diferença é que a sua é paga por mim. Clara olhou para ele, o ódio e a gratidão misturados em seus olhos. Eu sei. E eu nunca vou esquecer. Bom, porque eu também não. Eles se separaram, o laço entre eles mais forte do que nunca. Capítulo 10. O novo começo, aprofundamento detalhado. Léo, aos 20 anos, era um jovem promissor.
Ele se formou em direito, com a intenção de se tornar um promotor. Ele sabia a verdade sobre sua mãe e o patrono. Ele era grato pela segurança, mas odiava a sombra. Ele fez sua escolha. Ele usou sua inteligência para lutar contra o crime organizado, o mundo de Rafael. Ele era o oposto de Marco, o herdeiro do mafioso. Clara, orgulhosa, observava seu filho. Ela havia salvado uma criança no rio, e essa criança havia salvado a cidade. A história termina com Clara, sentada em seu escritório, olhando para a cidade. Ela era protegida do mafioso, a mãe solteira que havia salvado uma criança no rio, sem saber que havia acabado de assinar um contrato de proteção com o diabo. Rafael, velho e doente, chamou Clara para seu leito de morte. A dívida está paga, Clara, ele disse, a voz fraca. Você me deu meu filho de volta. Eu te dei sua vida de volta. Clara, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão. Obrigada, Rafael. Ele sorriu, um sorriso fraco, mas sincero. Não me agradeça. Agradeça a si mesma. Você é uma mulher de honra. Rafael morreu, e a sombra desapareceu. Clara era finalmente livre. A vida de Clara, a ex-garçonete, era agora uma tapeçaria de contrastes. Ela vivia em um mundo de mármore e silêncio, mas seu coração ainda batia no ritmo frenético do refúgio. Ela era a guardiã de um segredo, a mãe de um herdeiro, a única pessoa que havia desafiado o falcão e vencido. Léo, seu filho, era a prova de sua vitória. Ele era a luz que havia dissipado a escuridão. A história de Léo, o filho da mãe solteira, era a prova de que a bondade podia prevalecer sobre a crueldade. A mãe solteira que salvou uma criança no rio, sem saber que o mafioso jurou protegê-la depois, havia se tornado a única esperança de redenção para o patrono. E a história de Léo, o filho da mãe solteira, estava apenas começando.